Ó Papai querido, Papai amado, aqui, Senhor, mais um culto, nós dobramos nossos joelhos diante de Ti, Senhor, e lhe pedimos perdão, ó Pai, perdão pelos nossos erros, falhas, pelas falta de orações, falta de agradecimento a Ti, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, por tudo que fazemos de errado, porque como eu sempre digo, Senhor, nós pecamos muito, até mesmo sem saber e sem querer, ó Pai, porque a Tua própria palavra diz que nós somos pecadores, e assim nós confessamos mesmo a Ti, ó Pai, que somos muito e muito pecador, ó Pai. Então, Senhor, nós lhe pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados e as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, e nós lhe agradecemos, Senhor, pelo amor que tem tido por nós, ó Pai, porque por mais que somos falhos, mesmo assim o Senhor nos ama, e nos abençoa, e nos perdoa. Então, muito obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu lhe agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar um pouquinho. Ô Su, põe para mim Salmos 128, de 1 a 4. Qual a vantagem, o que nós ganhamos de servir a Deus, de sair da nossa casa e vir aqui, de dobrar nossos joelhos, além da salvação que é o principal? Qual a nossa recompensa de buscar a Deus? Vamos ver isso desses Salmos, 128, de 1 a 4. Ó. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será triste. É isso que está escrito ali? Será feliz. E por que está trombudo então? Mostra o sorriso Colgate aí, né? Será feliz, e tudo dará errado. Não, quem serve ao Senhor, tudo dará certo. Por mais que as lutas se levantem, tudo dará certo para você, para nós. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será o quê? Abençoado assim. Essa é uma das recompensas que nós temos aqui na terra, por servir ao Senhor. Mas o principal é nós servirmos para alcançar a salvação. E assim sermos abençoados, como diz aqui em Salmos. Amém? Glória a Deus. Fique de pé para nós orarmos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque a tua presença, Senhor, ela quase está palpável nesse lugar, Pai. Te louvo, Pai, porque eu sei, Deus, que o Senhor quer nos abençoar poderosamente. Eu quero, Pai querido, te pedir, Deus, que o Senhor rompa as barreiras, Pai, que nós criamos, Deus, e não conseguimos destruir. Que o Senhor envie anjos do céu, Pai, aqueles anjos poderosos, Deus, que conversaram com Abraão, Pai, daqueles anjos, Deus, que conversaram com José, com Maria, aqueles anjos, Deus, que falavam em sonho com Salomão, Pai, aqueles anjos, Deus, que conversaram com os discípulos. Eu quero, Pai querido, te pedir, Deus, que o Senhor mande mais anjos, Deus, para ajudar nós aqui, porque a tua palavra, Deus, diz que esses anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eu quero te dizer, Deus, que o Senhor é a razão de nós estarmos aqui essa noite.
Diga assim: Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu quero mais de Ti. Eu vim aqui porque eu entendo, não tinha outra coisa melhor, outra coisa que eu saiba que eu possa Te alcançar. Jesus, eu quero ser pego por Ti. Jesus, Tua palavra diz: quem tem fome e quem tem sede é para ir a Ti. E eu vim a Ti quando decidi sair da minha casa. Senhor Jesus, ainda que eu veja que os irmãos são uma bênção, que o pastor é uma bênção, ele não pode fazer o que o Senhor pode. Ele também precisa de Ti. Por isso, Senhor, eu quero ter a minha experiência. Eu quero ser eu transformado para estar junto com os meus irmãos. Aleluia. Amém. Fala assim: Satanás, arreda-te da minha vida. Eu fui comprado por um bom preço. Tua legalidade, Teu direito, Jesus pagou por mim. Ele quitou a minha dívida. Por isso pega o que é seu. Arruma sua mala e voa. Sai daqui. Em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos que os Seus anjos venham. Nós queremos, Pai, que a Tua glória venha. Que a Tua unção venha, Pai. Que o Teu poder venha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus, né? Pode se sentar, querido. Glória a Deus, né? Aleluia. Chama a irmã Janes, ela vai dar um testemunho. A paz, irmãos. Então, irmãos, essa semana a gente passou por uma situação. O meu esposo, ele trocou o óleo como normalmente, como dá quilometragem, ele vai e troca. Domingo, a gente chegando, a luz do óleo acendeu. Nisso o Rodrigues falou: amor, vou levar para a oficina ver o que está acontecendo. Que pode ser um negócio lá, eu não sei falar o nome. Aí ele levou, segunda-feira à noite, deixou lá. Aí na terça-feira ele me mandou mensagem: amor, é mais grave do que a gente imaginava. Porque o mecânico disse que está tudo certo, o que a gente achou, estava tudo normal. Até o mecânico ficou meio assim, não estava entendendo o que estava acontecendo. Na hora só veio uma voz para mim: não. Porque ele queria abrir o motor. Eu só veio essa voz para mim: não. E nisso eu falei para o meu esposo: não vai mexer em nada. Você vai pegar esse carro, vai guardar em casa. Porque eu comecei a orar e falar para Deus assim: Deus, o Senhor está me ensinando a não gastar o que eu não tenho, a não fazer dívida, a economizar. Não é justo eu gastar o que eu estou economizando agora. Aí... E continuou aquela voz, e de repente também veio uma voz de desânimo. Mas também veio uma voz para mim: louvar, 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 louvar. E nisso eu comecei também a louvar, louvar, louvar. E nisso foi passando tudo aquilo que eu estava sentindo. Na hora do meu almoço, meu esposo ligou falando: amor, o mecânico está esperando uma posição nossa. Eu falei: eu continuo com a mesma posição. Não, não vai mexer. Aí ele disse: mas amor, como a gente vai para a igreja? Eu falei: Deus proverá. Eu sei que Ele vai nos ajudar
nessa coisa. E Deus vai pôr a mão, a gente não vai gastar o que a gente não tem, a gente não vai fazer dívida. E eu coloquei nas mãos dele e eu acreditei. E para a honra e glória dele, sumiu o problema que nós estamos para agradecer a ele por tudo. Aleluia. Glória a Deus, né? Querido, a gente acredita que está começando um reavivamento na igreja, né? Nós não podemos falar que nós vamos ser avivados, porque nós já experimentamos vários avivamentos. Mas está havendo um reavivamento na igreja. E é muito bom a gente lembrar, né, do que o Senhor já fez na nossa vida. Nós testemunharmos, né, contar a nossa história. Porque é através das histórias, né, que as pessoas novas, né, elas vão compreendendo o Evangelho e vão se chegando diante de Deus. Glória a Deus. Nós temos, na nossa história aí, né, nós vemos quando o poder de Deus começa a se manifestar, a gente tem que tomar muito cuidado, mas é bom a gente contar os testemunhos, mas eles não podem ser a razão de nós estarmos buscando ao Senhor, mas sim o Senhor, né? Porque o Senhor, quando o Senhor ele entra na nossa vida, faz toda a diferença, né? Por exemplo, né, o testemunho do Juba aqui, né? O Juba estava bem nervoso, eu tenho certeza que ele gostaria de expressar, né? Com mais detalhe as coisas, mas a gente vê, né, que o Senhor está fazendo, né, de dentro para fora, na vida das pessoas. Isso é o mais importante. Eu quero que vocês entendam que quando há um avivamento, vem uma unção, o poder de Deus. A palavra unção significa revestimento de poder, né? É Deus te potencializando, te dando uma capacitação. Quando nós vamos ver lá no Velho Testamento, então, quando o Espírito do Senhor, ele ungiu as pessoas para construir a tenda, na época de Moisés, para construir o templo, Deus, ele ungiu pessoas, às vezes, para fazer arte, para desenhar, para esculpir madeira. Então, a unção, ela não vem só em coisas assim, sobrenatural, para curar, para libertar, para tudo. Deus começa capacitar, e Deus capacitava a pessoa para aquilo, e aquilo era um dom, uma graça. Diga comigo, dom. Então o dom de Deus, ele é um presente também que Deus dá, que vem no pacote da salvação. Quando você recebe a salvação, você tem que saber que você vai ser revestido de poder, né? E capacidade, e unção. Então as manifestações, o que é legal delas é que elas ativam as nossas vidas, né? Vamos dar um exemplo, né? Eu lembro que uma época, né, que o pessoal, você não podia ir na igreja com cárie no dente, que o dente recebia obturação, e era obturação de ouro, né? Lembra, Dori? Até na nossa reunião dos homens lá, né, nós orava e Deus obturava os dentes com ouro, né? Teve muitos casos desses. Eu lembro, né, que nós orava, o gás de casa não acabava. Teve uma vez, quanto tempo nós ficou com gás, Rose? Não, o gás não acabava, simplesmente não acabava. Nós chegamos numa irmã lá de Tambaracá, que nós começamos um trabalho em Tambaracá, do zero, né? Hoje essa irmã, ela é assembleiana, mas nós começamos, ela foi bastante tempo é cunhada do Júlio até. A Rose, né? É cunhada? Não, não é sua, não. Não é cunhada, não. É de outra, é da turma do CAP. Aí, então, e nós chegamos lá, né? Estava havendo um avivamento, né? Então, aquela irmã, ela testemunhou um dia que ela chegou em casa, de madrugada, né? O esposo dela ia trabalhar de madrugada, e deu 4 horas da manhã, eles acordaram e ela assava um bolo para ele levar na roça. Só que ela foi ligar o gás acabou. Ela deitou o bujão, não adiantou nada, chacoalhou. Falou, mas 4 horas, 5 horas da manhã, como é que vai fazer para buscar o gás? Ela testemunhando.
lá para nós, na varanda da casa dela. Na época, eu não era casado com a Rose, mas a Rose estava no culto, estava lá no trabalho. E aí a irmã pegou e falou assim, aí eu peguei e orei, falei assim, Senhor, multiplica esse gás, pelo menos para mim assar esse bolo. E ela acendeu o forno, assou o bolo. Falou, gente, consegui assar o bolo. Aí ela falou assim, mas o que eu quero testemunhar para vocês vai além disso, eu quero que vocês vão lá ver. Está até hoje, sem gás e eu estou cozinhando. O bujão não tinha, ela estava cozinhando, né? E daí nós fomos ver também, né? Várias pessoas estavam acontecendo isso, e ficou bastante tempo. Agora, gente, não é importante o gás ser multiplicado, né? Mas pensem bem, né? Pensem bem, saber que quem está fazendo aquilo, se você vigiar, se você orar, se você ficar firme na presença dele, ele está fazendo isso também na sua saúde, ele está fazendo isso no seu trabalho, ele está cuidando de detalhe, ele está fazendo muitas coisas para nós, né? E eu lembro, né, que também, lá, nós estávamos no nosso ministério ainda, né, e o irmão, o falecido Luciano, ele foi fazer uma viagem, e ele estava numa situação financeira bem difícil, e o carro dele, o câmbio deu problema, e uma barueira, né? E ele chamou o mecânico falou assim, ó, teu câmbio está debuiado por dentro, não tem jeito de andar, né? E ele, naquela noite, ele entrou em desespero, passou a noite orando, pedindo para Deus, porque como é que ele ia fazer, né? Ele não tinha dinheiro, né, para poder consertar aquele câmbio. E no outro dia ele foi lá, ele ligou o carro, e já tinha visto, tá, gente? Já tinha detectado tudo, o câmbio estava quebrado. Ele foi lá no mecânico, ele pegou, deu partida no carro, o carro andou com o carro estava bom. Ele levou lá no mecânico ainda, para o mecânico testemunhar, né? Aí o mecânico falou para ele assim, irmão, o que você fez? Eu só orei. O mecânico falou assim, não acredito nisso não, né? Não sei o que, né? Mas o carro, né? Acho que o Luciano morreu e o carro ficou bom o câmbio, nunca mais deu problema. Aconteceu com o irmão aqui também do ministério, que o caminhão dele fez um buraco, né, no motor, no câmbio, não lembro. E ele também orou, né? Orou e o caminhão deu para chegar no mecânico. Chegou lá, o mecânico falou assim, né, que era impossível aquilo ter acontecido, né, dele não ter perdido o câmbio, né? Ele disse que o lugar que quebrou tudo, né? E ficou estancado ali, não vazou o óleo. Depois que ele parou no mecânico, o óleo, né? Então, tudo quanto a gente vê muitos milagres desse acontecendo. Eu podia ficar aqui contando também de milagres que Deus fez na minha vida, né? De diversas vezes. Quando a Rose foi trabalhar comigo, nós não tinha recursos assim, sobrando. Então era muito difícil, tinha dia que era impossível pagar os boletos do dia. E a Rose sempre falava assim, né? Se não tem, Deus cria. Se não tem, Deus cria, né? Eu sei que, de repente, o dinheiro dava um jeitinho, eu vendia alguma coisa à vista, alguém vinha pagar a conta adiantada, mas o dinheiro entrava e nós pagava aquilo. Diversas vezes, né, pessoas entrou dentro da loja também e vomitou câncer, saiu de lá curado, diversas vezes, né? E tudo isso, o que é? Isso é a presença de Deus, a unção de Deus na nossa vida. Pegaram, gente? Isso é muito bom, mas vocês têm que saber que existe um preço para andar debaixo dessa unção. E eu tenho orado para Deus, falar, Senhor, faz com que o Senhor mova e faça nós termos vida de oração e de consagração. Porque eu quero, Senhor, ter uma igreja ativada, avivada, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. E
A gente sabe que tem que haver unidade, que tem que haver amor, que tem que haver um comprometimento, que tem que ter fome e sede de Deus para isso acontecer. Mas eu creio assim, sabe, gente, que nós temos que pegar firme. Por quê? Porque nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser cristão verdadeiro. Nós temos que ser uma igreja, querida, ao qual a pessoa vem aqui, o problema dela seja resolvido. Tem um irmão, né, que andou conosco, e ele mudou em Ourinhos, e ele montou uma caravana lá, e veio uma vez para cá, contando para as pessoas da unção de Deus e do poder de Deus que opera através das nossas vidas, né? E nós adorava a Deus ali, e nisso, ele trouxe um grupo de pessoas lá, todos foram muito abençoados, mas teve uma mulher que ela estava desenganada do médico, e ela veio com uma muleta, e ela numa dificuldade de andar, a turma quase carregando ela sentou lá no banco lá, mas ela não vinha para a frente. Aí eu fui lá e catei aquela mulher, coloquei no tapete onde nós orávamos ali, e eu fui fazendo uma libertação. Eu nem orei para a mulher ser curada, eu fiz uma libertação. Depois daquela libertação, a mulher saiu assim com a bengala nas costas, sentou. Na outra semana o irmão veio aqui só para testemunhar daquela mulher, e ele falou assim: olha, fulano foi abençoado, Bertando foi abençoado, mas aquela mulher, ela estava desenganada. E nós saímos daqui, chegamos de madrugada, conseguimos achar uma pizzaria aberta, lá em Ourinhos. E fomos na pizzaria, ela sem a muleta, nada, comendo e tal, né? E ela falou assim para o esposo dela: me dá a chave que eu vou levar o carro. Ela falou assim: o médico falou que você nunca mais ia dirigir. Ela falou: o médico também falou que eu nunca mais ia andar. Né? E ela pegou o carro e a mulher foi curada. Então isso tudo é o poder de Deus que está, entende? À nossa disposição. Sabe quem mais quer dar essa unção e esse poder para nós do que nós que quer receber? É o próprio Senhor. Ele quer te dar unção, poder, capacitação. Nós temos que todos nós, né, buscarmos a Deus com seriedade, para que esse Deus esteja presente na nossa vida. E valorizar, querido, valorizar cada milagre, cada testemunho, cada circunstância na nossa vida nós temos que valorizar. Por quê? Quando nós estamos valorizando, nós estamos consolidando aquilo que o Senhor nos deu para Ele nos dar mais, fazer mais. E olha bem, tem muitos milagres na nossa vida que eles fazem parte da nossa história. Nós só vemos os instantâneos. Mas vamos dar um exemplo, né? Eu era um borracheiro, ignorante. Eu era para estar pior do que antes hoje. Ultrapassado. Né? Então, olha bem, o milagre que Deus fez na minha vida é um milagre. A própria minha esposa, né, que eu já estava bem, crentão, convertido, né? Ela fala assim: querido, você é o outro, não tem nada a ver. Até ela brinca, ela fala assim: se fosse hoje, eu acho que eu não ia ter chance de casar com você. Né? Por quê? Porque ela admira a transformação. Só que essa transformação, quem está com a gente no dia a dia, né, só olhando para trás que vê. Nós somos um milagre. Pegaram? Hoje eu vi o Juba testemunhando aqui, eu vejo um milagre na vida do Juba. Né? E um milagre que está sendo construído. E vai depender tudo dele ficar firme. Se ele ficar firme, esse milagre está acontecendo. Entende? Vai ser uma nova criatura. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, né, Jesus não parou de trabalhar. Só que Jesus, ele decidiu, né, nós sermos o corpo, porque o corpo físico de Jesus, ele estaria estabelecido com limites, num lugar só. Então o que Jesus fez? Para ele ser onipresente, ele subiu ao céu, o Espírito de Jesus vem habitar em nós, para que Jesus esteja
vivo, ativo em você, para Ele estar aonde você estiver. Amanhã, hoje à noite nós vamos sair, cada um vai para a sua casa, amanhã cada um vai para o seu serviço, amanhã cada um está, querido, um momento com pessoas, né? E você tem que pensar assim: eu sou Jesus, eu sou representante legal de Jesus, mas não um representante qualquer, capacitado, habilitado para representá-lo. Jesus, Ele quer habitar em nós, amém, querido? E nós temos que tomar muito cuidado para nós aprender a voltar para um avivamento. Um avivamento é uma vida de comunhão tremenda com Deus. Nós precisamos aprender, querido, hoje eu estava comentando com a Carmen, né, que tem algumas coisas que nós temos que fundamentar na nossa vida, para que, quando nós estamos fazendo as coisas, nós erramos demais. E nós podemos acertar demais. E nós temos que lembrar do princípio da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. A árvore, ela leva mais gente fazendo o bem do que o mal. O bem é muito mais enganador do que o mal. O certo é muito mais enganador do que o errado. Porque no errado não há engano, você sabe que é errado. Agora, no certo, se houver um engano, você vai sendo levado como ovelha para o matadouro. Isso significa que Deus vai te tirar da missão, vai te tirar do propósito, vai tirar. Então, como é que eu faço, pastor, para mesmo errado, eu ir aprendendo e sempre estar no foco? Então, nós temos que aprender algumas coisas. Vamos citar um exemplo. Primeira coisa, princípio que tem que ter: arrependimento. Arrependimento não é você ficar constrangido, parar de pecar só. Arrependimento vamos simplificar, é mudança de coração. Arrependimento é mudança. E Deus, Ele não quer só transformar nós de fora para dentro, Ele quer transformar nós de dentro para fora. Ele quer nos dar um novo coração. Olha bem o que está escrito na Bíblia: tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Derramarei o meu espírito. Tirarei, né? Então Deus vai tirar de nós, né, os nossos valores, as nossas importâncias, se nós não tiver arrependimento, toda vez que nós estivermos sendo abençoados com avivamento, com a bênção de Deus, nós começamos a pegar o caminho de pensamento errado, e o pensamento nosso é que dirige a nossa vida. Nós estaremos andando no nosso entendimento, mesmo acertando, o avivamento vai embora. Tem que saber o que é arrependimento. E outra coisa que nós precisamos consolidar isso, né? Outra coisa, nós precisamos também saber, né, que a obra da cruz, ela tem que ser o nosso foco, né? Vamos dar um exemplo assim: quando eu vejo a obra na cruz, sempre eu vou ver que não é por mérito, que não é porque eu faço as coisas certas, mas é pelo que Jesus fez, para não haver orgulho em nós, entende? E depois nós temos que também compreender a nossa identidade, vamos dar um exemplo assim: Deus nunca vai querer o nosso mal. Deus sempre tem coisas boas para dar. Jesus falou assim: se o filho pede para o pai um peixe, o pai não dá uma cobra. Se o pai pede um pão, o filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra. E Jesus falou assim: se vós que sois mau, sabeis das coisas boas para vossos filhos, imagina o vosso Pai celestial. Então, nossas interpretações das coisas devem sempre estar baseada nesse tripé. E, na hora que nós estamos crescendo, baseado nesse tripé, o que vai fazer com que nós acertamos mais, chama-se amor. O amor, ele vai fazer, né, com que você queira o bem dos outros. Então, se nós
pegarmos e sempre estar sabendo o que é arrependimento, o que é você ter a sua identidade com Cristo, e você sempre souber o que é a obra na cruz, e nunca se desviar disso, isso sempre vai ser, na hora que eu estou para cair, eu caio nessa cama, eu nunca erro, nunca vou perder o propósito de Deus na minha vida. Mas quando a pessoa se desvia, querida, ela pode se desviar. Eu conheço muitas pessoas que hoje são pastores, são líderes, e eles não conhecem a presença do Espírito Santo. Eles nem sabem o que é. Quando eles ouvem falar, eles falam que não acreditam. Eu conheço vários cristãos, né, que chegou em nós, chegou para mim e falou assim: precisa de tudo isso? Eles acham que não precisa, né? E eu não sei que Bíblia que lê, porque a própria Bíblia fala, né, que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Eu quero ler, querida, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, junto com você. Prezado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Deixa eu introduzir você. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, e aqui ele está escrevendo para Teófilo, e ele relatou toda a história de Jesus, pesquisando com quem conviveu com Jesus, né? Quem viveu com Jesus, quem participou da vida de Jesus, né? E aqui também ele continua escrevendo agora o começo da igreja, como é que começou tudo, né? Olha bem, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordem pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Então, a Jesus, ele antes de subir ao céu, ele reuniu com os apóstolos e ele deu ordem a eles, né? Vamos lá. Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Diga comigo, conversava a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estavam os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala assim comigo. Espera. Fala assim comigo. Eu não sei esperar. Fala, eu penso que vai ser hoje. Querido, nós temos uma promessa para esse ministério e nós temos que ficar, entendeu? Firme, esperando. Na hora certa, você tem que estar pronto. Sabe quantas pessoas, né, ficou esperando? Jesus deu uma ordem, né? Era muitas pessoas, tinha 500 pessoas que viram Jesus sendo arrebatado. Passou-se alguns dias, só tinha 120 orando. Só tinha 120 orando. Mas vamos lá. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos lá.
Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, e lhes perguntaram: é agora, Senhor, que vai devolver o reino para o povo de Israel? Isso aí vai acontecer no milênio, tá, gente? Mas eles perguntaram se era agora, né? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Diga comigo, receberão poder. Fala assim: serão minhas testemunhas. Ó, em Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo que Deus nos levar, né? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem cobriu Jesus. Imagina Jesus subindo e de repente uma nuvem cobriu e não viram mais Jesus. E eles não puderam vê-lo mais. Depois de 40 dias que Jesus estava andando com eles, tá, gente? Depois de ressuscitado. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando os dois homens vestidos de branco, apareceram perto deles. Então, dois anjos apareceram perto deles enquanto eles estavam olhando. Mais de 500 pessoas olhando Jesus subindo. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Aleluia. Então, vamos interpretar alguma coisa para nós hoje. Jesus, ele falou para ficar em Jerusalém, para sermos revestidos de poder, né? E para sermos testemunha dele. E qual que é o propósito disso? Ficar esperando Jesus voltar. Ele vai voltar. E na hora que Jesus vai voltar, você tem que estar servindo a Ele, pronto para servir a Ele. Amém, querido? Agora, olha bem, o que eu vou querer que vocês façam agora? Cada um vai pegar o teu banco, vai levar meio longe, vamos deixar esse lugar livre aqui, por favor, vamos fazer isso? Para nós ficar de pé, para nós buscar Deus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, querido, o dia de Pentecoste era uma festa que havia no país, né? Era um estatuto do Velho Testamento, que era a festa das colheitas. E os judeus de várias nações, né, que eram adorador de Deus, vinham trazer os dízimos, as primícias das suas colheitas em Israel e ficavam ali adorando a Deus. Então Deus estava sendo adorado nesse lugar. Diga comigo, Deus estava sendo adorado. Glória a Deus. Né? E olha bem, nesse dia, daqueles 500, haviam o remanescente que permaneceu orando até a data estratégica. Diga comigo, nosso Deus, Ele é estratégico, falei. Ó, Ele vai usar, querido, nós, de modo estratégico. Vai acontecer um momento em que Deus vai usar nossas vidas. E nós vamos procurar, querido, ficar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, a todo instante.
buscando, adorando a Ele. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, busque a Deus, mas eu quero, querido, que você saiba, querido, permaneça. Permaneça, porque o Senhor, para fazer grandes coisas, Ele não quer que você ajude Ele porque você decide. Ele quer que você espera. Lembra que eu falei para vocês que era para vocês orar, mas se o Espírito Santo não acordasse você não estava sendo chamado, podia ficar tranquilo? Ó, eu falei isso, e depois daquele dia não teve um dia, né, Rose? O Espírito Santo acordava. Usa o cachorro, usa a vontade de urinar, mas aí você vai olhar, eu ia olhar, 3 horas. Aí eu faço cera na cama, né? Tal, acabo indo orar 4 horas, mas agora eu estou mais obediente, comecei às 3, né? E agora olha bem, eu tenho certeza que tem gente aqui que o Espírito Santo está acordando todo dia, ele não foi nem um dia orar 1 hora ainda. Então, cria vergonha, querido, porque o pastor falou assim, se o Espírito Santo não te acordar, você não precisa orar, mas se ele acordar, querido, é bom você obedecer. É bom. Você sabe, querido, e por aquilo que Deus quer, sacrifica. Eu sacrifico minha academia, meu exercício, tudo, mas eu vou fazer a orar. Depois eu faço as outras coisas, se der. Porque é momento. O momento de Deus que nós não podemos perder. O Senhor quer que nós tenhamos vida de oração. Continuo falando. Se o Senhor não te acordar de madrugada, você não tem compromisso. Mas se você acordar, e você vai lembrar da pregação do pastor, você vai vir uma impressão que tem que orar. Então daí, querido, a batata quente está na tua mão. É você que vai perder. Tá? Porque Deus, quando tem um plano na nossa vida, pode ficar tranquilo que Ele não manda nós fazer nada sem nos recompensar. Eu não faço pela recompensa, porque é um privilégio você ser chamado por Deus. É um privilégio. E às vezes nós ficamos querendo coisas maiores, sentir mais, sentir não sei o quê. Querido, para com isso, vai orar. O pastor deu umas aulas aqui para vocês de como orar e tal, né? Aproveita. Pegaram? O Espírito Santo vai dirigindo, vai dirigir a igreja. Glória a Deus. O Senhor vai dar tempo para nós. Ele vai dar recurso para nós. Sabe, enquanto o Brasil vai entrar em crise, nós vamos enriquecer. Só que isso para nós, que só vai ser para comprar nossa liberdade, para testemunhar de Jesus. Pode ficar tranquilo. Né? Faz 30 anos, querido, eu conheço um pouco, né, de experiência. Apanhei bastante, a gente fala com certeza. A gente tem que aproveitar o momento. E é na igreja que Deus revela os momentos que nós estamos vivendo. Entra no rio. Fala, entra no avivamento, querido. O avivamento não é em você só. É para você entrar nele. Você entra no rio. E o rio, querido, ele vai funcionar no ministério, no chamado. Aí a experiência sua vai ser individualizada, cada um vai receber dons diferentes, ministério diferente, chamado diferente. Deus vai usar nós de modo diferente, mas todos nós vamos estar olhando para Jesus, cumprindo princípios bíblicos, porque nós temos medo do nosso eu dominar nós, do nosso eu dirigir nós. O maior perigo que tem é nós andar dentro do nosso entendimento. Saiba que o teu entendimento, que ninguém tem um igual a ele. E você não pode andar nele como ninguém pode andar no dele. O dia que você andar no teu... Por isso que Deus coloca a liderança. Depois que eu compreendi isso, eu falei assim, a liderança não é para ela estar certa ou estar errada. Não é para me julgar ela. É para mim não andar no meu entendimento. É para mim obedecer. Pegaram? Se eu for andar no meu entendimento, eu não obedeço a Deus. Eu tenho que andar naquilo que Deus está mandando. Agora, por que você quer ser diferente? Ah, não vou fazer o pastor, porque o pastor, eu acho que o pastor está
né? Não, porque eu aprendi isso, aprendi aquilo, tá. Então, você está andando no teu entendimento. Isso vai dar errado. Então, começa a orar, começa a, né, ver o que o Senhor está fazendo, né? Presta atenção nos ensinos, vai prestando atenção, vai se enchendo. Direção para a nossa vida, para nós não errar, é o que Deus manda a gente fazer dentro do chamado. Então, por exemplo, mas foi Deus que mandou fazer? Se você faz dentro do chamado, propósito do ministério, vai mostrar onde Deus vai usar o propósito para a tua vida. Você vai usar no ministério. E o ministério vai ser usado para o propósito de Deus. Então, assim nós vamos tendo clareza. Tá? Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os seguidores de Jesus, estavam reunidos no mesmo, diga comigo, no mesmo lugar. Então, olha bem, eu tenho que estar reunido no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e sobre o barulho encheu toda a casa aonde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E aí, querido, aquilo foi um escândalo, né? Porque eles pareciam que estavam bêbados, igual nós, né? Quando fica bêbado aqui, gritando e tal. E de repente, Pedro se levanta, e aquele bando de curiosos vendo a manifestação de Deus ali, né? Dos povos de outro lugar, o povo começou a falar a língua deles, línguas estrangeiras. Eles não tinham estudado língua e começaram a falar a língua deles. E Pedro foi evangelizar, querido, e ganhou 3.000 almas em uma pregação, porque tinha almas ali. O pastor é duro, e ele fez eu lembrar uma coisa, né? Quando eu fui para São Paulo, eu ficava que nem doido, entusiasmado, né? Porque eu via aquele bando de gente, né? E eu falava assim, eu estou feliz, aqui é o paraíso das almas, né? E eu ficava evangelizando tudo que eu achava na minha frente. Eu catava as pessoas, né? Eu falava, não, porque aqui em Bandeirante a turma corria da gente, né? E lá não, mas tinha peixe à vontade para pegar, né? Então, quando a gente é avivado, né? A gente tem que pensar, querida, assim, que temos que ser igual Jesus, fazer o que Jesus manda. Glória a Deus. Agora, olha bem, Jesus, numa dessas festas de Pentecostes, quando ele estava pregando, né? Então, ele estava no meio assim, e ali estava escasso de água. E Jesus chegou, né, um dia, isso aí em outra festa, em outro ano, né? Quando Jesus estava no ministério dele. A Bíblia diz que Jesus se levantou no meio da multidão, e ele disse assim, quem tem sede, mas estava todo mundo com sede ali, né? Quem tem sede, vinde a mim, e eu darei de beber, né? Da água da vida. Aí, querido, um dia eu estava num curso de evangelismo, o Dori estava comigo, e os caras começaram a falar, né? Que é difícil evangelizar quem não tem sede, né? Então, é difícil funcionar o evangelho, né? Eu falei para ele assim, mas eu tenho uma chave para poder evangelizar quem não tem sede. Ele falou, o que, Trovati? Eu falei, eu dou sal para ele. Porque a vaca a gente dá sal, né? Para ela beber água. Então, eu falei, eu dou sal para ele. E o que a Bíblia diz? Para nós ser sal da terra. Talvez o mundo aí fora não está com sede de Deus. Salga a vida deles, né? Mostra que eles têm necessidade dessa água. Glória a Deus. Pai querido, eu quero a manifestação da tua glória agora, Pai, no nosso meio. Lama turicandere shuricandalabás. O dom, Pai, do Espírito, Deus, é um presente, Pai. É um dom. É
uma capacitação, Deus. E é algo, Pai querido, que na Tua palavra está dizendo, Deus, que nós podemos receber, Pai. Eu quero que nessa noite, Pai, o Teu povo venha receber, Pai querido, da água da vida, do fogo da glória, na nuvem, Pai, da Tua glória, Pai querido, que eles possam, Senhor da glória, receber tanto poder, Pai, que eles não aguentem ficar de pé, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai, eu quero que o Senhor levante um povo, Deus, que vai ficar mais de hora na Tua presença. Que vai reclamar, Pai querido, porque tinha mais para conversar contigo e não deu tempo. Eu quero, Pai, um povo, Deus querido, que comece, Deus querido, a buscar o Teu desejo, o Teu sonho, o Teu propósito. Um povo, Deus, que já saiba, Deus querido, que a vida deles está resolvida em Ti. Mas a Sua causa, Pai, o Senhor está confiando a eles, Pai. Pai, nós queremos nessa noite ir além de receber o Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo nos batize com fogo, Pai, com glória, com poder, Pai.